Quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos, capítulo de número 6. Vamos dar mais alguns passos aqui, que tem nutrido a nossa fé, o nosso coração em Deus. Também está aqui meu sogro e minha sogra. Vocês estão aí distante, gente? Meu sogro e minha sogra está ali, ó, seu Mário e Dona Leninha, os pais da Lu. Gente, olha que benção, família toda perto. É um presente para a gente, eu fico muito feliz. Estão vendo que eu estou mais feliz ainda, né? Nossa família praticamente toda é do Espírito Santo, né? Então, os que moravam aqui foi para o Espírito Santo, inclusive. Foi para o Espírito Santo, então a gente sente muito falta. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de tê-los aqui, é um presente do céu para o nosso coração. Atos, capítulo de número 6, vamos ler hoje mais especificamente o verso 8 e 10, e depois nós vamos ler o verso de número 54, a seguir do capítulo 7. Atos 6, mesmo assentado como você está, verso 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus, de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir o quê? À sabedoria e ao Espírito que ele falava. Agora o capítulo 7, verso de número 54. E eles ouvindo essas coisas, capítulo 7 de Atos, verso 54. E eles ouvindo essas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus, Jesus em pé à destra de Deus. E disse: Eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes, ou não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu. Vamos orar mais uma vez. Jesus, obrigado por esse privilégio que o Senhor está nos concedendo nesse momento, de além de nos reunirmos para adorar o Senhor, compartilharmos da Tua palavra e ouvirmos a voz do Senhor para o nosso coração nessa noite. Aquieta as nossas emoções, todos os dardos do inimigo nós repreendemos em nome de Jesus, todos os dardos do inimigo contra a nossa mente, tudo aquilo que possa, ó Deus, gerar dispersão, gerar, ó Deus, desatenção, que o Senhor, ó Deus, elimine no reino espiritual e tome a nossa mente cativo, ó Deus, ao Senhor, para aquilo que os céus têm para derramar sobre a nossa vida nessa noite. Nós amamos a Tua presença, amamos e carecemos ouvir a Tua voz. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós iniciamos o capítulo 6, pode colocar a projeção, por gentileza? Nós iniciamos no capítulo 6 do livro de Atos, que nós temos ministrado esse segundo semestre sobre Atos hoje. E nós falamos ali de um problema elementar que a igreja primitiva, em amplo crescimento, tanto em quantidade quanto em qualidade, começou a enfrentar. As viúvas estavam sendo esquecidas, e aí os judeus de fala grega estavam queixando-se dos judeus de fala hebraica, que as viúvas estavam sendo esquecidas. Isso chegou ao conhecimento dos apóstolos. Eles se reuniram e elegeram ali, nomearam, levantaram 7 homens, e disse: olha, não é prudente nós negligenciarmos o ministério da palavra e da oração para servir às mesas. Então vamos escolher homens capazes que vão fazer isso, que vão servir às mesas. E levantaram esses 7 homens, dentre eles Estevão, que nós lemos aqui um trecho da palavra, para poder atender essa demanda da igreja, que surgiu de um queixar-se no meio do povo. E Estevão era um homem muito usado por Deus, nós vimos aqui, não só para servir às mesas, mas para pregar a palavra. E uma certa ocasião, ele pregando, ele foi muito fortemente resistido
a ponto de, na pregação deles, eles não suportarem a fala dele. Aí eles chegaram a ranger os dentes, pegaram Estevão, jogaram para fora e começaram a apedrejar. E foi o final que nós lemos. Estevão debaixo de apedrejamento, olha para o céu, vê a glória de Deus, Jesus de pé, à destra do Pai para recebê-lo. E ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E não lhes impute, não cobre dessas pessoas o pecado que eles estão cometendo aqui comigo nesse momento. E esse homem assim falece aos pés de um homem chamado Saulo. Diante desse contexto do capítulo 6 e 7, nós vamos mergulhar sobre as dores de um crescimento saudável. Eu fiz uma palavra introdutória no domingo passado. Nós vamos mergulhar e ver as marcas de uma fé, de um cristão, de uma fé inabalável. Como a gente precisa lidar com as dores. E a gente precisa sermos cristãos como a semelhança de Estevão, uma fé inabalável, que suporta o que Estevão foi capaz de suportar, mas permanecer firmado em Cristo. Porque estamos vivendo uma geração em que qualquer coisa as pessoas abandonam a fé com Cristo. Qualquer fala, qualquer olhar, qualquer ausência de uma mensagem, de uma visita, as pessoas, de uma fala que não foi confortável para ela, não quer saber mais. Então nós precisamos ter um caráter forjado, como a igreja primitiva, de cristãos genuínos. E esse texto nos mostra quais são as marcas de cristão que tem fé inabalável. E desde já eu quero declarar em nome de Jesus sobre cada um de nós, que assim será a nossa vida. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós vamos permanecer fiéis até a morte e herdar a coroa da vida. Amém ou não amém, irmãos? As dores do crescimento. Pode passar as 3 premissas que nós aprendemos. Vamos ler juntos, porque nós já sabemos, só recapitulando. 1, 2, 3 e... Não existe organismo saudável que não cresça. Se eu caminho com Cristo, se eu estou saudável, a minha vida espiritual, ela vai crescer. Isso é aplicável a toda esfera. Profissional, vida pessoal. Você pode trazer isso para toda esfera. É saudável, vai crescer. Você pega isso na agricultura, no reino animal, nos seres humanos e na vida. Todo organismo saudável cresce. Então, segundo, vamos ler juntos? Não existe crescimento que não tenha dores. É uma realidade. Todos nós almejamos crescer em alguma esfera da nossa vida ministerial. Quem aqui não almeja crescer profissionalmente? Quem aqui não almeja crescer, talvez, em influência, em poder expandir algo que Deus te deu? Quem não deseja ser uma pessoa talvez relevante? Mas você e eu precisamos entender que não tem como crescer na vida. Ser um cristão relevante, ter um ministério relevante, ser um profissional relevante, mesmo de forma saudável, que não tenha que lidar com as dores. Não tem como. Lembra das analogias que nós fizemos no domingo passado? Moisés, cuidando do gado do sogro, estava de boa. 40 anos de boa. Probleminha aqui, outra ali. Se posicionou para ouvir, para se mover no chamado de Deus, para libertar um povo, teve que lidar com rebelião de Arão, de Miriam, de Datã, de Abiú, o povo murmurando e etc. José da mesma forma, foi contar um sonho, estava de boa trabalhando com os irmãos para o pai. Foi contar um sonho, uma promessa de Deus, e recebeu uma túnica colorida e especial. Colocou em destaque, diga comigo, tudo que é destaque sofre ataque. Vamos dizer essa frase juntos, 1, 2, 3 e... Tudo que é destaque sofre ataque. Então, quando você se mover sobre algo que Deus te deu, e de fato Deus nos chama para ser relevantes mesmo, ser sal. Aonde o sal cai, meu irmão, o sabor muda. Deus nos chamou para ser relevantes. Aonde a luz chega, o ambiente muda. Então, ser cristão, de fato, é você ser relevante nas esferas. Lá na faculdade, se você se posicionar como um cristão genuíno, não compactuando com as coisas do pecado, todas as vezes que posicionar, lembra disso. Não existe crescimento saudável que não tenha dores. Agora, a terceira e última premissa que nós precisamos entender à luz da palavra, vamos ler bem forte juntos, 1, 2, 3 e... Não existe dores que paralisem os propósitos de Deus. Vamos ler mais uma vez, 1, 2, 3 e... Não existem dores que paralisem os propósitos de Deus.
Ou seja, mesmo que se levante contra Moisés, mesmo que se levante contra José, não vai se tornar, não vai reinar sobre nós, não. Mesmo que se levante sobre Jesus, levando até a cruz do Calvário, mesmo que se levante sobre a vida de Estevão, levando ele à morte de apedrejamento, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se a gente continua andando em Cristo, você pode continuar se posicionando como relevante dentro do seu ambiente lá, estudantil, na universidade, no seu ambiente de trabalho, e aonde Deus te plantou, carregando a presença de Deus. E saiba disso, vai vir dores, vai vir perseguições, como veio com Estevão, calúnia, pagaram, subornaram pessoas para mentir contra ele, mas as dores não podem paralisar os processos de Deus para a sua vida. E às vezes a gente vê muita gente que paralisa por causa de dores, interrompe nesse processo aqui, começa a crescer, mas quando vê as dores, desiste, abandona, não continua mergulhando, se movendo no que Deus colocou, começa a se entregar às dores. Então Deus, essa noite, talvez você está pensando em desistir, algo que Deus não pediu para você parar, não pediu para você desistir. Você está querendo colocar ponto final, onde Deus está estabelecendo uma pausa, uma vírgula. Então nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, ouça o que Deus está falando. As dores, por maiores que sejam, não podem paralisar o processo ou o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Passe por gentileza o próximo slide. E aí eu coloquei 4 dores de uma igreja saudável em crescimento. Nós vimos uma. Primeiro, pode colocar, imperfeição. Isso aqui, como eu disse, pode ser uma realidade que você aplica em qualquer área profissional, porque é uma verdade bíblica aplicável às esferas da nossa vida. Então, uma das dores é a imperfeição. Vamos ler juntos a frase em branco, 2, 3 e... terá que lidar com oposições e problemas internos e externos. Tem alguém aqui que é dono de algo de empresa, empreendedor, alguém que tem negócio? Dá um sinal assim. Tem problema lá para você, cara? Só todo dia, né? Só todo dia. Você que é um funcionário, quem é que trabalha aqui? Deixa eu ver os trabalhadores do Brasil aqui, louvado seja. Todo mundo aí. Os que ainda não são, já estão levantando pela fé. Glória a Deus. Abre na porta, Jesus. Enfrenta problemas com pessoas? Sim ou não, gente? Se enfrenta com problemas. Agora me diga, a igreja primitiva enfrentou problemas? Um monte. Nesse texto estava tendo queixa, um problema interno, queixando-se o grupinho da fala grega. Teve que lidar com um problema externo, que é a oposição da sinagoga dos libertos, que aqui a menção do texto diz. Teve que lidar. Agora, a igreja primitiva era uma igreja saudável? Sim, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão. Era uma igreja que Deus usava através dos milagres, dos dons. Era uma igreja avivada, que tinha profecia, cura. Era uma igreja unida, que andava diariamente, de casa em casa, no partir do pão. Mas lidou com essa realidade de enfrentar problemas. Então, quando surgirem problemas, você se preocupa se você está alinhado ao propósito. Se você está alinhado àquilo que Deus lhe chamou, porque os problemas, como nós dissemos agora, é uma realidade natural. Então, quando muitas pessoas, às vezes, trazendo para o contexto até mesmo da igreja, muitas pessoas, ao fazer parte de uma igreja, elas criam uma fantasia de que a igreja vai ser perfeita. Não existe. Não existe. A igreja, ela é saudável. A igreja, ela pode e deve ser saudável, mas não existe igreja perfeita. Por que não existe igreja perfeita, gente? Porque eu estou nela. Porque você e eu estamos nela. Nós somos pessoas o quê? Imperfeitas. Tem joio e trigo no meio. E além daqueles que às vezes não são joio, são trigo, e a gente não dá para saber, o próprio Senhor falou, não mete a mão não, é o Senhor quem vai tirar do joio, parece, mas não é. Então, além de ter joio e trigo, vai ter trigo que está em processo de crescimento, que às vezes está aprendendo certas coisas que outros maduros já sabem. A gente precisa ter paciência no processo. Então nós precisamos tirar essa imagem utópica, que leva pessoas imaturas que não entendem a realidade bíblica a desistir, a abandonar. Então problemas não podem nos afastar. O que tem que nos direcionar é a voz de Deus.
porque os problemas são uma realidade natural, como essa igreja estava enfrentando essa queixa de um grupo com o outro. E aqui é fortemente, a gente vê biblicamente, que eu achei esse texto assim fenomenal, como uma instrução nos mostrando que queixa é pecado. Lamentações 3,39, que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Ou seja, se eu tiver que se queixar, eu preciso me queixar daquilo que eu estou fazendo e que eu possa melhorar. Esse povo teria que se colocar como resposta, eles só lançaram o problema. Mas vamos para o próximo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... alta demanda. É uma das dores de um crescimento saudável, profissional em todas as áreas. Vamos ler a parte branca juntos? 2, 3 e... muito trabalho e pouco trabalhador, pouca gente para poder somar e servir. O texto diz: daqueles dias, versículo 1, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então você vai ver aqui que os apóstolos estavam nesse texto sobrecarregados, a ponto de eles já não conseguirem dar atenção às mesas. Eles estavam com muito trabalho, e olha que essa igreja era uma igreja que movia espiritualmente e socialmente de forma muito expressiva. Ela pregava no templo e nas casas, a ponto das pessoas vender, não obrigatoriamente, mas de forma de compaixão, muitas delas vendiam as suas propriedades para ajudar os necessitados. Essa igreja era uma igreja muito ativa, porque era uma igreja de oração, era uma igreja generosa, era uma igreja que tinha o estudo bíblico, era uma igreja de culto nos lares, uma igreja que servia, mas mesmo assim ainda tinha muito trabalho. E às vezes, como nós percebemos aqui, tinha poucas pessoas para poder servir. Tanto que esses 7 que foram nomeados, muito provavelmente eles não estavam servindo, e foram identificados quando os apóstolos compartilharam desse desafio. E eu preciso trazer isso aqui como uma instrução para o nosso coração, porque quando nós nos desviamos do foco, ou seja, a pessoa acaba sobrecarregando, o excesso de trabalho ministerial pode te tirar do propósito de Deus. Entenda isso. Eu já vi muita gente que desistiu do reino, de caminhar, porque estava fadigada. Nós até conversamos muitas vezes aqui com os nossos líderes: olha, você que é líder de igreja, você precisa focar na liderança do igreja e no máximo servir um ministério. Não pode pegar 2, 3, por mais que isso seja bênção, entre aspas, para a instituição da igreja, ter pessoas ativas ali, mas às vezes isso não vai fazer bem para você, porque vai te levar a uma fadiga. E outro problema terrível é que vai tirar você, às vezes, do foco que Deus te chamou. Você pega várias áreas, e aí você sai do foco que Deus te chamou. E aí você se envolve muitas vezes com a obra de Deus, mas acaba não tendo tempo para se envolver com o Deus da obra. E foi isso que os apóstolos fizeram. Olha, nós não podemos sair visitando as pessoas. Nós não podemos ir levar as cestas básicas das casas. Nós precisamos focar no que Deus nos chamou, ao ministério da palavra e ao ministério da oração. Ele está querendo dizer que o ministério de servir às mesas é menos relevante? Não! É uma questão de prioridade. Nós somos corpo, e cada um precisa se mover no chamado e no propósito que Deus o confiou. Então é você de fato entender aquilo que o texto fala, ó, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a ponto de servir às mesas, mesmo que servir às mesas seja algo louvável, mas muitas vezes vai estar fora do propósito de Deus para a sua vida. Então isso pode acontecer no seu ambiente de trabalho? Sim. Isso pode acontecer na sua demanda pessoal? Sim. A fadiga ministerial. Você vai ver que Elias, depois de mover, e pregando, e fogo caindo do céu, e etc., quando ele recebe a palavra, ele estava de fato cansado, ele entra numa caverna, e ele quer abandonar tudo, porque ele foi muito ao limite. Então essa é uma das dores que um crescimento, mesmo saudável, pode gerar, e que a gente precisa ter, à luz da palavra, instrução e sabedoria, para nos alinharmos isso. Focar naquilo que Deus nos chamou. A Lu estava ali reunindo com as mulheres, né, amor? Reunindo e falando, eu estava a sala ao lado, e ouvindo sobre isso,
é uma instrução de sabedoria. Olha, nós vamos ter agora, eu vou me envolver sobre essa área que Deus está me chamando, e vou colocar fulano, a Jennifer, o Mário, que vão estar aqui agora liderando as mulheres, eu vou estar cuidando das líderes. Ou seja, você entender o propósito que Deus te chamou e se mover sobre esse propósito. Então cuidado com a fadiga ministerial, cuidado com a fadiga de uma forma geral, para que você não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu olho para essa realidade, isso fala muito comigo, porque a gente que é pastor, né? A gente tem que ser um pouco de construtor, arquiteto, né? Um pouco de psicólogo, um pouco de psiquiatra, um pouco de promotor de evento, né? Tem que ser, às vezes tem que entender um pouco de música, tem que entender um pouco de mídia, tem que saber um pouquinho de pedagogia infantil, de jurídico, de contar. A gente vai se deixar, as demandas são altíssimas. Aí, o que Deus está falando com você aí? O que Deus está falando com você aí agora? Talvez você é uma pessoa que Deus hoje preparou essa palavra para dizer, você tem um chamado e precisa se posicionar hoje. Você tem um propósito, uma missão que você carrega, e que você não está se posicionando sobre ela. E às vezes muitos são sobrecarregados, porque eu não me posiciono sobre aquilo que Deus me chamou. E o dom que Deus nos deu, nós vamos prestar conta para Ele. Entenda, você servir no propósito que Deus te chamou, não tem a ver em servir a uma instituição eclesiástica, tem a ver com aquilo que o céu tem projetado para abençoar vidas, e eu e você muitas vezes não estamos nos posicionando sobre isso. Então o Espírito de Deus pode estar falando ao seu coração que talvez você enterrou o seu talento. Eu só tenho um, eu vou enterrar o que recebeu 2, o que recebeu 5. O texto diz que ao receber, a palavra está lá em Mateus capítulo de número 25, saiu imediatamente. Imediatamente ele saiu para multiplicar. O que tinha 2 foi para 4, o que tinha 5 foi para 10. Mas o 1, achando que não era tão valioso, escondeu aquele único talento. Só que aquele talento, ele é valiosíssimo. O talento é valiosíssimo. Se não me falha a memória, é o valor de um trabalho de um ano inteiro. Então a pessoa muitas vezes ela não é importante. Sim, meu irmão, não existe membro no corpo que não seja importante para aquilo que Deus vai fazer. Não é que às vezes a gente pensa na igreja, eu faço a reunião, os encontros com os membros da igreja, os novos membros, e as pessoas falam, olha para a igreja e falam, nossa, ali tem uma pessoa filmando, outro tocando, uma estrutura X e tal, acha que está completa. Não, sempre nós teremos áreas para poder ampliar, servir e aumentar, porque os campos estão prontos. A Bíblia diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A pergunta que eu e você precisamos fazer é, o que eu tenho feito com o dom, com o chamado que Deus me deu? Eu louvo a Deus, eu sempre digo isso aqui na igreja, eu louvo a Deus porque como um culto como esse que está acontecendo aqui, é que eu estou tendo a oportunidade, nessa ocasião, de compartilhar a palavra aqui. Nós temos quase 80 pessoas servindo, entre louvor, mídia, kids, área gourmet, estacionamento, entrada, diáconos. Nós temos quase 80, 70, 80 pessoas servindo, isso é o corpo de Cristo. Terça-feira eu fiquei maravilhado. Nós estamos tendo nas nossas redes dos lares a série Alcance. Quem aqui está participando aí da rede dos lares, na série Alcance? Olha aí, o quanto de... nós somos para as ruas. Gente, que coisa linda o que Deus fez. O que Deus fez. As pessoas foram, nós entrando, né? As mulheres entrando lá no Coelho de Nis, cantando, louvando ao Senhor, orando pelas pessoas. O drive-tour de oração acontecendo das ruas. Foi maravilhoso, lá no sinal, os adolescentes evangelizando nos sinais, falando do amor de Cristo, o menino vestido lá de Jesus, algo lindo. Então isso é o reino de Deus. A seara é grande, e Deus está nos chamando, e não é palavra minha que vai te convencer, não, é o Espírito de Deus, que vai falar talvez a 1, 2, 5, 10 aqui nessa noite, dizer, é tempo de você se posicionar, no chamado que Deus lhe confiou. O terceiro, pode passar. Mudanças constantes, é uma dor que a gente enfrenta em qualquer crescimento na nossa vida, e na igreja, numa igreja saudável. Mudanças constantes. Vamos ler a parte branca juntos, 2, 3 e... Carrega princípios imutáveis, mas formas de atuação dinâmica.
Não tem como a gente crescer. Você vai ver aqui que até então, nesse texto, quem servia as mesas, pelo que a gente percebe, eram os próprios apóstolos. Mas eles mudaram aqui a estrutura, eles mudaram aqui a dinâmica. Eles guardaram os princípios da oração, da palavra, do jejum, da santidade, mas a dinâmica de fazer ali o reino, ela foi flexível. Não somos nós com os títulos que vamos fazer mais, ou com o encargo de apóstolo. Agora vão ser servos que Deus vai levantar. Então, para que a gente possa expandir na vida, a gente precisa tornar os princípios inegociáveis. Deus pode te colocar em qualquer estrutura, em qualquer esfera. Guarde isso, os princípios eles são o quê? Inegociáveis, mas os métodos eles são dinâmicos. São dores da gente, sair da zona de conforto. Eu estava falando do evangelismo há uns 20 anos atrás, quando eu até falei com os meninos, quando a gente ia para a escola bíblica dominical, lá na primeira igreja presbiteriana renovada, recebia instrução e saía com folhetim, aqueles folhetinhos com carimbo atrás, entregando, né? Eram os evangelismos que eram feitos na época, né? O evangelismo ia sendo feito assim, entregava o folhetim, entregava o folhetim, e Deus ia fazendo, né, ali. Hoje, a forma de evangelização é ainda mais vasta. Hoje a forma de evangelização, como nós citamos agora, teve até drive-thru de oração. Os carros paravam, o Scania parava para receber a oração, receber uma palavra. Hoje a dinâmica, através das mídias sociais, pessoas que já vieram de fora, como a gente sabe, batizaram aqui, alcançadas através de uma palavra. Então nós precisamos abrir a nossa mente, porque a igreja não vai avançar se ela paralisar diante de dores como essa. Não vai mudar, eu não consigo. Não, a igreja ela mantém os princípios, mas a forma de atuação dela é dinâmica. Por exemplo, a nossa igreja mesmo era a igreja que atuava nos cultos, nos templos. No culto, apenas no templo. Hoje nós temos o que nós chamamos a igreja de duas asas. Nas grandes celebrações do templo, mas nós temos também os cultos nos lares. Nós percebemos que a igreja, ao crescer e analisando a palavra de Deus, muitas vezes as pessoas estavam aqui tomadas aqui de pessoas, mas às vezes sem ser cuidadas, sem serem pastoreadas, sem serem ali, sem criar um vínculo de pertencimento, de corpo. E aí que surgiu as redes dos lares, que tem sido uma bênção. E tem sido uma resposta de Deus. Só não é, como diz, né? Não é cuidado que não quer. Você não precisa ficar de fora. Você pode ser cuidado, pastoreado ali através dos nossos líderes também. Então nós precisamos entender essas realidades de dores que a gente enfrenta. Nós vamos passar por momentos de mudanças sem jamais negociar os nossos princípios. E a quarta e última, para a gente poder entender essas 4 dores. Vamos ler juntos? Motivação, o que está escrito abaixo? Valoriza a missão acima do título. Algo que me chamou a atenção nesse texto é que aqui nasce a nomenclatura de diácono, sim ou não? Nasce a nomenclatura de diácono. A gente costuma dizer que esses 7 homens aqui de Atos 6 são os diáconos. Só que quando você olha aqui, de fato isso faz algum sentido, mas o termo que tiraram está em Atos 6:1 falando da distribuição, e Atos 6:2 fala do verbo servir. Eles não recebem um título aqui nesse texto de diácono, eles recebem aqui uma missão. Eles não recebem um título aqui nesse texto, eles recebem uma missão. Lá em Filipenses 1:1, 1 Timóteo 3, fala sobre o diácono, mas a nomenclatura da tradução é servos, os servos que foram escolhidos. Então o que Deus me trouxe ao coração como um aprendizado aqui, que uma igreja saudável, ela é composta de pessoas que não estão apegadas a título, mas a missão. Estão apegados muito mais à missão. Vocês vão fazer isso, vão servir. Ali não está o título, ali está a missão de servir. Independente se eu recebo um título de líder, de pastor, de presbítero, de diácono, independente do título, o que me vale aqui é a missão. Pode ler o texto. Aqui é a missão de servir. O diácono é aquele que serve. Então é uma igreja saudável, porque as pessoas não estão apegadas ao título, mas à missão. Importa servir, independente do título que eu recebo. Então nós precisamos aprender com isso, porque isso fala de motivação genuína. Nós nunca vamos romper num crescimento saudável se o nosso coração não tiver a motivação genuína, porque o Senhor conhece o nosso coração.
Ele não vai confiar como confiou a Davi um trono, se ele sabe que o coração de Davi está mais desejoso pelo título do que pela missão. Então nós aprendemos aqui, querido. Há algum problema com o título? Óbvio que não. Não tem nenhum problema com o título. O problema é quando a nossa alma está mais apegada ao título do que à missão. Eu só faço se eu tiver título. Então isso são dores que confrontam a nossa alma e nos alinha para um crescimento saudável. Quais são as 4 dores? Alguém lembra aí? Quais são as 4 dores? Tem gente de voltar aí os 4 que eu não coloquei? Tem gente de voltar 1, 2, 3, 4 só para a gente ler? Vamos ler? Imperfeição, pode passar. Alta demanda. Terceiro, mudanças constantes e motivação genuína. Pode passar o próximo. Você tem lidado com dores de crescimento? Como tem sido a sua... Às vezes você tem enfrentado dores, melhor dizendo, você tem enfrentado dores na sua caminhada de vida. Às vezes você tem colocado interrupções, paralisado por causa disso. Mas o Senhor, nessa noite, está nos mostrando sobre o que vem acontecer em um crescimento saudável e como lidar com esse crescimento. E aí uma inspiração para a gente é justamente Estevão, e eu encerro com essa palavra, porque Estevão é um exemplo para a gente de alguém que tem uma fé inabalável, um exemplo para a gente de que nem mesmo pedradas paralisou o propósito de Deus na vida dele, que nada pôde paralisar o que Deus chamou o Estevão como relevante para poder fazer. E essas marcas, pode passar o próximo. E essas marcas é que eu oro para que Deus venha colocar sobre cada um de nós. Que essas marcas sejam uma realidade dessa casa. Que essas marcas sejam uma realidade do seu coração. Você e eu só vamos suportar, só vamos ficar fiéis até o fim, só vamos tornar os nossos princípios irremovíveis se nós carregarmos marcas como Estevão carregou. E o Evangelho chegou até nós por causa de homens como ele, porque a morte do Estevão, em vez de paralisar a igreja, acelerou o crescimento da igreja, porque teve um homem de fé inabalável. Então eu quero declarar desde já sobre a sua vida, em nome de Jesus, que as dores que estão tentando paralisar a sua vida vão acelerar o propósito de Deus na sua história. Eu quero declarar em nome de Jesus que as dores que hoje talvez você vê como algo que vai te sepultar, Deus está vendo como um trampolim que vai te aproximar da promessa dele para a sua vida. Então, como nós cantamos uma música oportuna, ela é revelada, eu creio, pelo Espírito de Deus. Não chore, não abaixe a sua cabeça, não pare, porque o Deus está com você, o Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não paralise. Às vezes é um luto, às vezes é uma decepção, às vezes é alguém que você tanto ama e te feriu, te abandonou. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é algo que as suas emoções estão sendo tocadas negativamente. Mas nós estamos nesse ambiente nessa noite, esse ambiente de presença de Deus, porque o Senhor já está ministrando bálsamo, o Senhor já está ministrando renovo, o Senhor já está ministrando em nome de Jesus cura sobre o seu coração. E o que hoje parecia que ia te matar, o Senhor vai alargar a sua visão e vai falar: isso vai expandir, isso vai acelerar o meu propósito sobre a sua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não pare, diga para quem está do seu lado: não pare. Diga para quem está do seu lado: não pare o propósito de Deus na sua vida. Diga agora profeticamente: nada vai parar o propósito de Deus na sua vida. Nada vai parar, as dores não vão te parar. As dores vão acelerar o chamado de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Vão acelerar. Vai se levantar contra Moisés, mas não vai parar. O que você carrega, meu irmão, ninguém pode tirar. O que o mundo pode levantar com oposição, com calúnia, com perseguição, mas não pode arrancar o que está dentro de você, a presença do Espírito de Deus. Não pode carregar a marca, não pode apagar a marca do sangue de Jesus.
Como diz o apóstolo Paulo em Romanos: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem espada, não tem dor, não tem principado, não tem potestade, nem a morte, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu declaro que os nossos pés serão enraizados, firmados sobre a rocha. Vai vir tempestade, vai vir tempero, vai, mas o Senhor é aquele que te sustenta. Espírito de Deus, não tem como fugir de dores. Dá vontade de falar assim: amanhã eu não quero acordar e parece que quero pensar que isso é apenas um pesadelo. Às vezes é uma realidade, Jó. Mas o Deus que estava com Jó no início é o Deus que estava com Jó no final, que deu a ele o dobro de tudo quanto ele já possuía. Um Deus que você diz, um Deus que você vai dizer assim: antes eu conhecia Ele só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem ver. O que isso está gerando é profundidade, intimidade. Aí você olha para Estevão, um camarada que tomando pedrada libera perdão, um camarada que tomando pedrada vê a glória de Deus, um camarada que tomando pedrada não desiste, não arreda o pé do chamado, de continuar pregando, de continuar se movendo. E às vezes qualquer coisa tem nos tirado da presença, do chamado, do propósito de Deus. Não, oh Jesus, tem misericórdia, nos levanta como cristãos de uma fé inabalável. Agora, quais as marcas que ele carrega? Para a gente encerrar, vamos dizer juntos: Estevão era um homem que cheio do Espírito Santo. Meu irmão, se você e eu queremos ter essa fé inabalável, oh Jesus, nós precisamos ser cheios de alguma coisa. A gente não pode dar espaço para outra coisa que não seja o que Deus tem para a nossa vida. E esse homem era um homem pleno, um homem comum como é você. E uma das marcas, o texto diz lá, ó, Atos 6:3: irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho e o quê? Cheios do Espírito. O verso 5 que não está ali, mas diz assim, ó: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se você ler Atos 7:55 mais uma vez, o autor mostra essa marca de um cristão que não se rende às dores. E diz assim: Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Então, por 3 vezes, o autor, que é Lucas, que escreveu Atos, inspirado pelo Espírito Santo, destaca essa característica de Estevão: suportar dores. Como eu suporto dores? Sendo uma pessoa o quê? Cheia do Espírito Santo. O que nós vemos hoje? As pessoas muitas vezes cheias de conhecimento. Nós vemos hoje pessoas cheias de diplomas. O que nós vemos hoje propagado até mesmo nas redes sociais, as pessoas cheias dos seus bens, as pessoas cheias de compromissos. A agenda de todo mundo está lotada. Pessoas cheias de muitas coisas, mas homens vazios de Deus. E muitas vezes nós não suportamos as demandas da vida, porque não estamos cheios daquilo que deveríamos estar cheios. Estamos buscando aquilo, buscando algo que não vai nos manter de pé em momentos das lutas da vida, enquanto nós não estivermos cheios da presença de Deus. Hoje nós vemos homens de fé volátil, vemos homens e mulheres muitas vezes que não conseguem permanecer de pé, porque estão cheios às vezes de bebidas, estão se embriagando não do Espírito, como diz Efésios 5, mas se embriagando de bebidas para suportar, achando que vai através das bebidas suportar os problemas da vida. Eu sei, como vocês sabem também, eu tive um pai que encarou um problemão na vida de dívidas através do álcool, se enchendo de bebida. Ele se encheu de bebida a ponto de colocar às vezes álcool assim dentro para poder beber. Um homem íntegro, um paizão, quando veio o problema, por não ter tido ainda a experiência com Deus, se encheu de bebida, achando que poderia lidar com a dor da vida, a dor da enfermidade, a dor da dívida financeira. Se encheu de bebida. Isso só levou ele à ruína, porque às vezes era utópico, passageiro. A dor só aumentava, porque não entendia que para vencer as dores da vida,
E para vencer as dores da nossa caminhada, nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O Senhor está te chamando para o secreto. É lá que os seus joelhos serão fortalecidos. O Senhor está chamando vidas para o secreto. É ler a palavra, é você buscar em oração, porque é lá que a armadura de Efésios 6 vai te preparar para as batalhas espirituais. É lá no secreto. Entra para o teu quarto em secreto, e o teu Pai em secreto te recompensa. É lá no secreto. É lá no secreto que você vai ter consciência do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, do calçado da preparação do Evangelho e do cinto da verdade. Você ora, Jesus te reveste. Você ora e a armadura vai se tornando uma realidade. Aí vem as lutas, vem os inimigos, mas se encontra um soldado forjado, preparado para a batalha. E além de tudo isso, quem vai à frente dele? O Senhor dos exércitos, que nunca perdeu, oh aleluia, nunca perdeu uma batalha, e é o Deus que peleja. Você pode adorar Jesus com a salva de palmas. Você pode exaltar a presença. Eu quero te dar um minuto para você adorar Ele. Eu quero te dar um minuto para você adorar Ele. Se encha do Espírito. Que haja renovo de Deus. Que haja renovo de Deus sobre a tua vida. O Senhor coloque um novo cântico sobre os seus lábios. Espírito Santo, Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas igreja, primeira igreja presbiteriana renovada, reunido nesse lugar, se encham do Espírito Santo. Espírito de Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Oh, Jesus. Espírito de Deus, cheio do Espírito. Conhecimento, diploma, tudo isso é bom, mas o que vai nos manter de pé diante das dores do crescimento e dos embates da vida é a presença e a plenitude do Espírito de Deus. Não é só ter o Espírito, mas é você o quê? Ser cheio, controlado, envolvido, conduzido pelo Espírito Santo. Mas esse homem não era só cheio do Espírito. Pode colocar o próximo. Outra plenitude que tomava conta desse homem: ele era cheio de sabedoria. O texto diz: mas não podiam resistir à sabedoria. E é o Espírito que lhe falava. Se você ler o verso de número 3, diz que escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Existem 4 vezes só em todo o livro de Atos que tem a palavra sabedoria. 2 relacionadas à pessoa de Estevão e as outras 2 presentes no discurso de Estevão. Esse era um homem que carregava a sabedoria, porque é uma realidade natural de quem é cheio do Espírito Santo. Quando ele recebe gente que é subornada, mentindo sobre ele, como que ele age com sabedoria? Ele prega a palavra. Ele não vai defender reputação, ele começa a pregar a palavra. Eles estavam subornando para falar mal contra ele, provavelmente. Subornando para dizer mal contra ele, ele continua movendo na missão e pregando a palavra. E como que ele reage quando é agredido? Ele reage com sabedoria, orando. Ele recebe agressão e ora: Pai, perdoa-lhes. Ele recebe agressão e libera perdão. E aí nós vemos que esse homem de fato é um homem cheio de sabedoria, porque a gente age como a gente gostaria de ser, mas a gente reage como a gente de fato é. Então você não vai ver só uma ação de sabedoria, mas uma reação de sabedoria. Porque eu e você agimos como a gente gostaria de ser, mas a gente reage como a gente verdadeiramente é. Pisa no pé, dá uma falta, dá um carrinho nele lá no jogo de futebol. Participa da gincana do acampamento. Tomado de sabedoria, porque age
Mas quando ele é ferido, ele reage com sabedoria, orando e liberando perdão. Porque as nossas ações, elas são programadas. Olá, tudo bem? Vai ali, e aí? Agora, as nossas reações, alguém falou algo, te pegou de surpresa, a sua reação, ela é imediata, ela não é programada. Então você vai ver que é um homem tomado de sabedoria, porque as ações carregam, sabe? E as reações também carregam. Gente, os maiores problemas que nós enfrentamos hoje, conjugais, das pessoas, na verdade 60% dos problemas é pontuado de família e de corporação, de meio, de empresas, tem a ver com a comunicação, ou a falta de comunicação, ou a má comunicação, ou seja, a falta de sabedoria no falar, a falta de sabedoria. Se a gente quer conseguir suportar as dores, a gente precisa agir e reagir para a gente passar com sabedoria do alto. E como que a gente consegue sabedoria? Tiago 1,5 diz: se alguém falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Ou seja, mais uma vez, é no secreto com Ele, porque é Ele quem concede, é a comunhão com Deus que vai nos fazer agir com sabedoria. Porque quando a gente aumenta o nosso nível de comunhão, de contato com Deus, de oração, de leitura da palavra, nós somos forjados no caráter de Cristo. E aí a gente já não pensa em agir como a gente quer agir ou reagir, a gente começa a reagir como Ele reagiria, cheio de sabedoria. Que o Senhor derrame sobre nós, sobre casais, sobre pais na criação dos filhos, para lidar com os problemas da vida, sabedoria do alto, sabedoria dos céus. O que vai governar a minha e a sua atitude, eu quero declarar, não são os nossos temperamentos, por mais que eles possam influenciar, mas é aquilo que vem do céu, é a sabedoria do céu que vai governar a minha e a sua atitude. Não são as experiências que nós tivemos, mas é assim que meu pai me ensinou, é assim que foi a minha criação. Você casou sabendo isso? Não, isso converge, isso se declina diante, isso está diante da palavra de Deus. Se não tiver, o que vai coordenar, o que vai seguir é aquilo que Deus diz que tem que fazer, e aí nós suportaremos. Esse homem foi cheio do Espírito Santo. Vamos caminhar para o encerramento. Cheio de sabedoria, pode passar. Ele era um homem cheio da palavra. Quer suportar as dores? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, busque essa plenitude de sabedoria, e busque ser cheio da palavra. O maior discurso contendo pregação do Antigo Testamento, em todo o Evangelho, a pregação que mais carregou verdades do Antigo Testamento, mais extensa, narrada no Novo Testamento, é a de Estevão. Esse homem era cheio da palavra. Olha, do verso 2 ao verso 51, ele começa de Abraão e vai até chegar em Jesus, sob pressão, gente. A gente sob pressão dá branco. O pessoal acusando ele sob pressão. Ele vai contando, narrando Abraão, José, Salomão, Davi, Salomão, na pressão. Por que esse homem estava assim? Que ele era cheio a boca fala que está cheio, coração cheio da palavra. Cheio da palavra. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Aí a gente quer suportar dores da vida se alimentando de televisão. Nada contra a série, mas às vezes a gente está se alimentando muito mais de rede social, de vida dos outros. Aí vem a luta, a gente não consegue ter uma fé inabalável, porque a gente está comendo o alimento errado. Dá um cutucão quem está do seu lado e fala assim: Deus quer mudar o seu alimento hoje. Deus vai mudar o seu alimento hoje. Deus vai mudar o seu alimento hoje. Chega da gente ter várias Bíblias lá, Bíblia comentada, Bíblia não sei o que, e não se alimentar dessa palavra. A palavra de Deus é voz para o nosso coração, é a voz do céu. A palavra de Deus é que nos mantém de pé. É como nós dissemos, o salmista diz no verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é que vai nos blindar de não pecar com o Senhor. Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio da palavra, pode passar, cheio de fé. Olha o versículo 5:
Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão. O que está escrito depois? Homem cheio de fé. Por que ele era cheio de fé? Por causa do tópico anterior. Porque ele era cheio da... A fé vem pelo... E o ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelos milagres que a gente vê. Lógico que isso pode ativar a fé. Agora, uma fé genuína, enraizada, ela vem pela minha devoção e alimento da palavra. É meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Nós temos que pegar como profeta e comer a palavra. E isso vai gerar fé, que as pessoas vão falar, e você vai parar de ser, e esse cristianismo vai deixar de ser um cristianismo de crente dodói. Está firmado na palavra. A minha fé é uma fé inabalável, é uma fé produzida de forma genuína, não é por movimento, mas é pela palavra que é a verdade. Um homem cheio de fé. E o último, 5. Pode vir, Israel. Um homem cheio da graça e do poder. Olha o que o texto diz, vamos ver juntos. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Cinco áreas, ou 5 elementos que fizeram com que ele fosse um cristão cheio. Todos eles estão com a palavra cheio. Então nessa noite o Senhor vai nos encher disso, que o céu preparou para vermos esse texto, para liberar sobre o nosso coração. O texto nos mostra cheio do Espírito Santo. Pode pôr o último, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio da palavra, cheio de fé, cheio da graça e do poder de Deus. É isso que a gente precisa ser cheio. Aí as dores vão vir, as pedradas vão vir, mas nós permaneceremos inabaláveis. As dores vão vir, mas, oh Jesus, mas quando a dor vier, quando a calúnia ou o suborno, como aconteceu com ele, a mentira vier, quando as agressões vierem, sabe o que você e eu vamos ver em momentos de dores? A glória de Deus, porque é isso que o texto diz, que quando ele estava vivendo um momento de maior dor, o que ele viu não foi uma sepultura, o que ele viu foi a glória de Deus, o que ele viu não foi um fim triste, mas o que ele viu foi Jesus de pé, para recebê-lo na glória do Pai. É isso, vai vir a dor. E aí o inimigo achou que ia sepultar o teu chamado, achou que ia sepultar a tua família, achou que ia sepultar o teu ministério, e ele vai cair mais uma vez, porque vai se levantar alguém que no momento de maior dor vai viver as maiores experiências com o Senhor. O Senhor vai revelar a glória dele, a presença dele, o poder dele e os milagres dele sobre a nossa vida. Você quer ser esse cristão cheio de Deus? Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, chega de vivermos um cristianismo mediano. As dores não vão paralisar, vão vir, mas não vão paralisar, porque vão encontrar homens e mulheres revestidos dessa presença, carregadores da presença, que no momento de maior dor vão ver a glória de Deus, Jesus em pé à direita de Deus. O que hoje Jesus está falando com você? O que Jesus está te chamando, está convidando você a fazer agora? Eu quero convidar você ao som da adoração, desse cântico e adoração que será entoado. Eu quero convidar você a orar sobre essa palavra em nome de Jesus. O que está fazendo sentido? É uma dor que você está se ruindo, mas hoje o Senhor te deu a resposta, filho. O que vai te levar mais longe não é o que as suas mãos vão produzir, mas é o que os seus joelhos vão se alimentar da presença dEle. O Senhor está te dando a resposta nesse momento. Mas eu estou vivendo um momento de dor agora. Eu não recebi disso. Agora é o momento. O Senhor vai te encher nessa noite. O Senhor vai te encher da palavra, da presença, de sabedoria. Ele é um Deus